Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, então, caríssimos, na quarta-feira da 60ª e rezando aquela missa reduzida. Então, nós admiramos porque, pensando bem, a semente é lançada em 4 lugares, né? Ao longo do caminho, entre pedras, nos espinhos e na terra boa. Então, é 3 por 4, né? que não recebem direito, não recebem bem a palavra. Né? Ouvem-na, mas não recebem bem. Não tem um coração, como disse aí, né? Bom e perfeito. E isso pode nos assustar quando nós pensamos nisso. Que é 3 por 1, né? É enorme a multidão daqueles que não acolhem bem a palavra, não têm um coração bom e perfeito. Por isso, vem-nos em socorro. Bem, em primeiro lugar, a assertiva ainda colocada no próprio Evangelho. Quer dizer, 1 vale por 1000. Né? Como é que disse Nosso Senhor ali? 1 vale por 100, né? 100 por 1. 100 por 1. Então, um dos que acolhem bem a palavra vale por 100 daqueles que não a acolhem. E de outro lado, olhamos a vida de São Paulo, tão ricamente ilustrada na Epístola da Missa. Quantos trabalhos, quanta dedicação, quanto esforço, quanta pregação. O apóstolo não sossegou, nunca, nem quando estava na prisão, trabalhando sempre por Cristo, por sua igreja, pela difusão do Evangelho. Olhamos para o apóstolo Paulo e sua vida e podemos dizer, esse sim deu 100 por 1, com certeza. Esse deu 100 por 1. Aí um que deu 100 por 1. É que eu fico pensando sempre no nosso tempo, está no tempo do fim, né? No meio dos grandes eventos que estão, já até começaram, mas estouram daqui a pouquinho, cada vez mais, quando vier o grande castigo. Né? Quando vier o grande castigo. A gente fica pensando nisso tudo. E olhamos para a igreja remanescente, vemos lá tão apoucada, tão pequena. Né? 3 por 1? Não, é menos por 1 ainda. É menos por 1 ainda. Nem é 3 por 1, é menos ainda. Né? Quantos cardeais, podíamos dizer, realmente pertencem à igreja remanescente? Sei lá, talvez o Burke, talvez o Sara, talvez Müller, mais ou menos assim, eles alguma consciência, né? Talvez melhor do que nós. Bem, alguns deles, né? Bedemir, os 4 que assinaram os Dúbias, né? Alguns já falecidos. Então, dos bispos, quem contamos? Quem contamos dentre os bispos? Schneider, que estudou aqui no Brasil, Viganò, desculpa, o Keller aqui no Rio Grande do Sul, mas deve haver mais algum escondido por aí que, desculpe, mas não sei dizer mais o nome de nenhum bispo. Não sei dizer mais o nome de um bispo. Tem o cardeal Zen, hein? Não esqueceram o cardeal Zen. Claro que eu esqueço muitos. Mas aqui dos bispos não sei dizer mais nomes. Sim, existe, com certeza existe mais. Né? Existe mais. Muitos estão realmente ocultos, né? Vivendo em segredo
como igreja verdadeiramente remanescente. Os padres somos mais, nem é bom nomeá-los porque vai se deixar a maioria de fora. Os padres somos mais. E tem grandes pregadores, valentes pregadores, e vão denunciando, e vão colocando, e vão... Sim, padres nós temos mais. E, claro, temos mais leigos, né? Entre os quais os videntes, os confidentes, e tantos homens e mulheres bons que realmente são da igreja remanescente, que estão trabalhando para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, a promessa de Nosso Senhor, né? E nós acreditamos nela. Então, mas é isto. A grande maioria dos cardeais, a grande maioria dos bispos, a grande maioria dos padres, a grande, avassaladora maioria dos leigos, das leigas, estão do lado de lá, né? Estão do lado de lá, não estão na igreja remanescente. Né? E quantos são, francamente, inimigos de Deus, de Cristo, da sua igreja, dizendo-se pertencer a ela, estão lá dentro e destroem-na por dentro. O quadro é tremendo, é terrível. Então, a proporção deve ser mais do que 3:1, né? Deve ser mais, deve ser maior. Contudo, é bela a expressão 1 por 100. 1 por 100. E é nela que nós nos apegamos. Né? O que importa realmente é a salvação da alma. É isso que importa. É que ao fim e ao cabo, cheguem diante de Jesus. Olhem para a sua face bondosa, misericordiosa e acedam ao convite dele para participar do reino do Pai eternamente. É isso que importa. Isso pode ser alcançado no último instante da vida. Né? Pode ser alcançado. Né? Quando é o último instante da vida, já falei sobre isso. Quando é o último instante da vida, não são os médicos que devem dizer isso. Né? Porque ainda apagados os últimos sinais vitais, ainda a pessoa, a alma, e a alma ainda ligada a corpo. Então, importa que, ao menos nesse último momento, a alma consiga uma direção para Deus, de arrependimento, uma direção de confissão, uma direção de desejo, de desejo de Deus. São essas 3 coisas, viram? Direção de arrependimento, direção de confissão e direção de adesão a Deus, de estar com Ele, de ir a Ele. São essas 3 coisas que se tem que conseguir na hora da morte. São essas 3 coisas. Arrependimento profundo, sincero, radical, confissão, se possível, sacramental. Hein? Aqui entra sacramental, confissão, sacramental. E até a unção dos enfermos entra aí. Né? E a direção para Deus, que é a profissão de fé, profissão de fé católica. Né? Então, nem que seja muito geral, né? Creio que existe um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ir a Ele, quero ir a Deus. É a Deus que eu quero. Então, sim, este tem que dar 100%, até a esse último momento. Até a esse último instante, este tem que dar 100%. Nós temos as nossas vias de evangelização. Pode resumir em poucas também, viu? Uma, a oração.
sem dúvida nenhuma, né? A oração. Claro, eu diria que antes é a evangelização. Mas eu estou pensando que evangelizar vai se tornando cada vez mais difícil. Então se evangeliza pela oração. Então, a evangelização com oração, né? A caridade com os sacramentos. Grande amor por todos os homens, por todas as almas. Precisamos ter isso, né? Indistintamente, todos os homens, todas as almas. Né? Querer alcançar a todos a salvação, querer alcançar a todos o perdão, querer alcançar a todos a amizade divina. Né? Se possível, com o sacramento, né, do viático, né? Os últimos sacramentos, se possível. E então evangelizamos, sobretudo aí com a oração, com a presença dos sacramentos. Eu diria que é importante que sobre o mundo não cesse jamais de ser oferecida a Santa Missa. Ponto. Com certeza queremos que seja oferecida a Santa Missa Tridentina. Né? Que não cesse. Até o retorno de Jesus, não cesse de ser oferecido. Mesmo que participar dela só espiritualmente a multidão dos homens. Né? Na intenção do padre, na intenção do povo que gostaria de ter uma missa. Mesmo que participando só assim, espiritualmente. Né? Mas que tenhamos missa até aquele último instante. Né? Esse é o modo excelente. Evangelização na oração, sacramento, sobretudo da missa, que seja de desejo, de participar, de ter Jesus na Eucaristia. E qualquer direção, qualquer esforço que realmente nos leve a Deus, e a Deus através dos irmãos, da comunidade. Nos leve a Deus através da comunidade, da igreja, dos irmãos. É isso. Então, tão importante nesse sentido nós conseguirmos ser até o fim uma comunidade de igreja. Esteja presente a igreja. As portas do inferno não prevaleçam contra ela. Esteja aí presente a igreja, para que os homens, ao menos por notícia, ao menos por desejo, dela possam participar. E aí encontrar a cruz de Cristo, que leva à salvação, que leva à redenção. Aí encontrar a cruz de Cristo. A comunidade é isso, é cruz, é sofrimento, é doação, é entrega, é batalha, é perdão, é serviço, tudo é cruz, tudo isso é cruz. Tudo isso é cruz. Suportar-se uns aos outros e ver os próprios defeitos e não ver os dos outros, maquiar os outros, né? Maquiar os outros. Então, tudo isso, queridos, tudo isso é tudo isso que vai fazer o 100% que nos incumbe. E nos incumbe a nós. Tudo isso é que vai fazer o 100%. Valha-nos Deus, porque a tarefa é de gigantes. Valha-nos Deus. Esteja conosco o Divino Espírito Santo, a bem-aventurada Virgem Maria e os santos anjos nessa batalha final, que nós vamos enfrentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.